Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser mais um desabafo. Esse é um vídeo diferente, né? E também para explicar um pouquinho as nossas próximas estratégias para esse próximo mês, né? Outubro tá acabando e a gente já precisa ter em mente o que a gente fazer já nesse mês que está chegando, que é o mês de novembro. Então, para você que tá aí, ainda não é inscrito do canal, então já aproveita, já se inscreve, já curte esse vídeo e também ativa o sininho, porque assim que subir vídeo novo, você vai ser notificado. E aí, bora lá assistir? Bom, gente, precisávamos gravar esse vídeo. Ele é necessário. Na verdade, a ideia dele, a gente tá voltando ali um pouquinho ao início do canal. O início do canal ele veio com a Gabriela com dicas de empreendedorismo, que ela aprendeu no tempo dela ali de empreender para os outros, né? Que gerenciar basicamente é isso, né? Com certeza. Você está empreendendo o negócio dos outros, botando em prática as ideias dos outros, dando ideias em alguns momentos, mas também aprendendo muito, né? E agora, o que acontece, né? Vamos por partes. Todo mundo aí que está sofrendo com a gente aí no iFood, se você é novo no canal, se você está chegando agora, mas está no iFood também, a plataforma ela vem sofrendo uma queda muito brusca na questão de pedidos de clientes novos. Então tem ficado muito difícil para quem depende única e exclusivamente do iFood, que era o nosso caso, né? No começo a Gabriela começou com a loja, então ela ficava aqui na loja e eu tinha o meu emprego CLT tradicional. Então a gente tinha duas fontes de renda, sim, naturalmente. Então podia ter quedas, semanas, um mês, 2 meses ruins, mas o meu salário fixo dava uma tranquilizada, porque querendo ou não a gente tinha uma segunda fonte de renda que dava esse respiro para poder segurar o tranco da loja, né? É verdade, porque a loja acabava sendo ali, na verdade, um complemento, não a renda principal. Então a gente conseguia conciliar muito bem a renda principal, a renda iFood e a gente ter, né, a nossa grana para poder pagar as contas, para poder manter tudo, tanto a loja, tanto em casa, né? Que a ideia de eu abrir essa loja de doces no iFood é porque eu acho que, como muitos, a gente acaba dando muita energia para o nosso emprego CLT, colocando, como o Caio falou, né, muitas ideias, vivenciando muita coisa. Em alguns momentos a gente acaba se enchendo, mas infelizmente das coisas ruins, e isso acaba prejudicando muito a nossa saúde mental e, consequentemente, a física. E aí acabou que eu cheguei nesse momento e o Caio, como estava trabalhando, acabou me apoiando em deixar o CLT e fazer um empreendimento para nós, né? E aí acabou que iniciou o canal, eu mostrando toda essa loucura de empreender, digamos assim. E desde o início, a gente, com nossos medos, com as nossas expectativas, com os nossos sonhos, e estava vindo super bem, fluindo, dentro da expectativa, às vezes até mais. E eu sempre falava que está além do que a gente imaginava. E isso foi acontecendo, gente, até junho deste ano, tá? Aí nesse meio tempo, eu acabei mudando de emprego, fui para um outro emprego, ganhava até um pouquinho mais. Só que essa empresa que eu fui, ela acabou entrando numa crise muito grande. Inclusive ela está à beira de... A loja que eu trabalhava fechou e a empresa está fechando, né? A empresa lá... ficaram algumas outras lojas, já fecharam, mas só tem uma das lojas abertas. E isso foi degringolando até o momento de eu sair, eu ser desligado. E aí a gente optou por eu vir para cá também, porque, como a Gabriela falou, a loja estava num crescimento gigante, abrimos a segunda loja,
E aí foi num momento muito bom, vivemos ali uns 2 meses muito bons. Sim. Só que aí foi quando começaram as mudanças dentro da plataforma e ali foi ladeira abaixo. Só que a nossa ideia de viver os nossos sonhos, os nossos esforços 100% pra gente não morreu. Com certeza. E ela continua viva, tá? E com essa ideia do empreender, do procurar formas de gerar dinheiro. Né? Gerar como pagar nossas contas e ter lucro. Né? Gerar uma renda, tentando os dois juntos fazer isso e manter ali o empreendimento para nós. Né? E estarmos juntos também, né? Eu acho que isso também é uma coisa que nos motiva muito. A gente briga, a gente tem os nossos quebra-pau. Não, mas nos faz bem. Quando eu falo que a gente briga, a gente discorda de muitas coisas, como a gente concorda em muitas coisas, mas o discordar é muito bom também, tá? Por quê? Porque isso vai abrindo possibilidade do outro pensar diferente. O brigar, quando eu falo, é isso, a gente discorda e vai tentando até que a gente chegue num consenso, né? E aí o primeiro consenso foi, a gente chegou num limite financeiro do iFood, que assim, ele tá pagando as contas, mas assim, apertado até o último, e em alguns momentos a gente tá olhando que, cara, se piorar um pouquinho, vai dar ruim. E a perspectiva não vem sendo de crescimento. Tem uma semana que parece que ele vai e aí ele volta pior. Ele regride, né? Então assim, a gente já viu que a gente precisa mudar algumas estratégias, não só no iFood, mas no como a gente vai buscar dinheiro para pagar a conta de casa. E aí, por que a gente está tomando essa decisão e olhando isso agora? Antes que seja tarde demais. Antes que dê muito ruim, a gente precisa desesperadamente realmente voltar para o CLT os dois, né? Isso, e foi a nossa conversa, a gente vai esperar até chegar ao ponto de agora não dá mais, ou vamos tomar outras atitudes antes de chegar nesse ponto para ter um respiro, para ter uma, sabe... para fazer tudo com calma e mais pensado, exatamente. Não no desespero. Né? E inclusive se em algum momento tiver que voltar um ou os dois para o CLT. Por quê? Porque a gente precisa de tempo também. A questão do voltar para o CLT, teve um momento de desespero quando você saiu de um emprego, e isso foi muito claro. Preciso arrumar um emprego de qualquer jeito. E te apoiei naquele momento, mas falei, cara, você vai se arrepender. Você vai ficar frustrada. A Gabriela veio uma proposta, foi a primeira proposta de fato, tinha conversas rolando, né? Mas foi a primeira proposta que chegou e falou, começa. Isso. E quando a gente viu o salário, eu falei, cara, você recebia tanto, vai receber assim, vai gastar tanto. É longe. Quando você vê o salário caindo na conta pelo seu empenho, você vai falar, não vale a pena. Difícil. E aí foi o que aconteceu, mas logo na sequência, coisa de uma semana dessa conversa, apareceu um outro que aí realmente vale a pena. Isso quer dizer o quê? A gente precisa de um respiro, né? Um tempo ali, uma gordurinha acumulada até para voltar para o CLT, para não aceitarmos propostas que, não vai dar certo do mesmo jeito, né? Exato. Então, a gente andou pesquisando um monte de coisas. Um monte. A gente primeiro teve aquela crise existencial de desistir e voltar os dois pro CLT. Aí a gente respirou fundo, não vamos aguentar mais esse mês, vamos ver como que vai ser. A gente precisa tentar, é o nosso negócio, não adianta a gente simplesmente virar as costas e desistir de tudo. E vocês mandando mensagem, fortalecendo, enfim, vocês já sabem a história, né? E aí a gente esperou, né, o mês de outubro, firmes e fortes, nós. Não teve mudança. Não teve mudança nenhuma. E a gente tentou, né? A gente tentou, inclusive,
mudar a loja pro açaí. Mudamos a loja para o açaí, estamos aguardando ainda essa movimentação, que a gente sabe que demora um pouco. Mas assim, gente, é nítido que não vai mudar a realidade do jeito que está. A gente mudando uma loja, mudando outra, enfim. E não vai ser imediato, né? O problema é um pouco mais profundo, imaginamos nós. E a gente já vinha conversando sobre isso, desde aquela crise existencial, a gente já vinha pontuado que a gente precisava fazer alguma coisa. Teve ali uma conversa da gente vender na rua, a gente montar as coisas e vender na rua, mas aí eu vim pontuando algumas coisas, o Caio pontuou outras. Porque na rua não morreu a ideia, não morreu mas a os ideia. pontos negativos ainda eram um pouquinho maiores do que os pontos positivos. Quando a gente colocou os dois na balança, a gente falou, não vamos abandonar a ideia, mas vamos testar outras. Vamos ver. Que foi? Qual que é a pegada? Eu sempre acreditei em não colocar todos os ovos na mesma cesta. Sempre pensei assim. Tanto que quando a gente trabalhava na mesma empresa, era uma coisa que eu falava muito. Meu, que ótimo, a gente está saindo. Deu um momento ali de, putz, eu saí da empresa, ela continuou. E a ideia foi isso, eu vou procurar uma outra coisa, porque se der ruim num lado, a gente tem um outro. Sempre um lado vai contrabalancear e vai segurar um pouquinho mais no outro. E eu lembro quando ele estava nessa outra empresa, tinham oportunidades de gerentes, ele falava, eu me empolgava, mas ele sempre falava, mas é melhor a gente garantir um em um lugar e outro no outro, porque se der qualquer problema em uma empresa só, é os dois que vai sair, né? E nessa que eu tava anteriormente, eu via muitos casais, amigos que eu adoro, e eles se viram desligados ao mesmo tempo, um período de uma semana, 2. E aí, realmente, gente, quando os dois são desligados, bate um desespero, não tem como, porque assim, as duas fontes de renda secaram. O baque é muito grande. E assim, eu tenho um casal de amigos meus que tinham acabado de comprar apartamento, estavam pagando apartamento e os dois foram desligados, a questão assim, de um mês de diferença, porque um deles estava de férias, senão seriam desligados praticamente no mesmo dia. Então assim, e eu vi todo o desespero, todo o... Cara, e agora? É uma sensação horrível. Imagina você olhar um pro lado, outro pro outro e falar, não vai entrar dinheiro no mês que vem. E aí, o que a gente faz? Então assim, a nossa ideia é buscar em outros meios como fazer para gerar mais renda. É isso. A gente tem o YouTube, só que o nosso canal, ele ainda, apesar de ele já ter 1 ano, ele foi recentemente monetizado, então ele ainda rende. A gente já falou isso para vocês, a gente já abriu isso para vocês. Ainda é muito pouquinho, a gente ainda está numa média aí de ganhar do YouTube 120, 100 reais por mês. Para vocês terem uma ideia, a gente nem poderia sacar isso, porque tem um mínimo de transferência necessário e é em dólar. Então tem que ter uma grana boa acumulada, não chega nisso. E esse valor também, na teoria, não ia mudar muita coisa na nossa realidade agora. Então a gente também toma essa decisão de vamos deixar esse dinheiro acumulado, vamos deixar lá até... Tá lá. Em último caso, ele já chegou num valor que a gente sacaria, mas resolveria ali coisa de uma semana. Não resolveria um mês. Então a gente vai deixar lá, mas já é uma fonte de renda que a gente trabalha ela, né? Então ela existe. Ela existe. E aí a gente pensando no que fazer. Antes de vir pra cá, de ser desligado e começar com a Gabriela, quando eu saía do meu trabalho, eu ia fazer as entregas. Exatamente. Era uma fonte de renda extra. Era uma fonte extra de renda. Eu pegava esse dinheiro ou para investir um pouquinho, pra gente luxar um pouquinho. Então esse dinheiro era pra gente comprar pizza, era para não tirar do dinheiro principal as coisas a mais que a gente queria fazer.
E aí foi da onde surge um pouco essa ideia, né? Acabou surgindo essa ideia da gente também trabalhar com as entregas. A gente foi pesquisar o que fazer, né? Da onde tirar renda extra. E uma das rendas extras é isso, trabalhar com entregas. Então a gente começou a pesquisar algumas plataformas, Mercado Livre, Shopee, Amazon, a própria Amazon, tem outras empresas, tem a Log, que aí é uma empresa direto para transportes. A gente foi pesquisar como fazer como pessoas normais faz para eles, tem essa opção, faz para entregar por eles, né? Então tem esse canal cada uma delas. Então a gente tomou essa decisão que a gente vai se cadastrar. Então a gente está hoje, entre hoje e amanhã, hoje é segunda-feira, né? Dia 30 de outubro. A gente já está pesquisando, na verdade a gente já está fazendo os cadastros, né? Isso, pesquisando a gente já fez a pesquisa, agora a gente vai fazer cadastro, porque tem que ser aceito, né? O cadastro, Isso. Tem que estar tudo certinho. Tem um período ali de análise, né? Para poder iniciar, né, nas plataformas. Então, a gente meio que bateu o martelo que essa vai ser aí a nossa, digamos que, segunda fonte de renda, tá? Vai ser a segunda e a terceira, porque qual que é a ideia? A gente trabalhar de início entregas pela manhã, certo? Finalizamos essas entregas, de tudo que a gente pesquisou, essa entrega da manhã ela acaba em média ali meio-dia, 1h, 1h30. Aí a gente volta para casa, almoça, abrimos o iFood continua. O iFood continua. E nesse segundo momento, enquanto a Gabriela fica aqui no iFood, esse início de tarde a gente sabe que é miolo ali da tarde, é mais fraco. Sim. A Gabriela continua aqui com os pedidos. E eu vou fazer as entregas um segundo período de moto, né? De moto tem esse período da tarde de 2 horas. Então saio às 2, volto umas 4, 5. Vocês vão botar ali um limite de 6 horas da tarde, finalizando essa rota de entrega. E é quando a loja do iFood entra no momento maior de venda e eu ajudo a Gabriela. Exatamente. O que pensamos com isso também? Nossa, vai aumentar o cansaço de vocês. Gente, a gente tá numa espiral de trabalho tão grande. A gente já conversou com a gente aqui, entre nós e com vocês também, em vários momentos, de o quanto a gente se entrega para a loja do iFood. A gente pode contar nas mãos, só nas minhas mãos aqui, quantas vezes a gente parou para folgar e descansar nesse ano. Vamos colocar de abril para cá, que foi mais ou menos quando eu comecei aqui junto contigo, né? Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Tirando ali os 5 dias que a gente teve que parar, a semana praticamente, que a gente teve que parar por conta de acompanhamento do seu pai no médico. Então, em 7 meses, a gente deve ter folgado o quê? 5 dias? Eu acho que nem isso, porque nos primeiros... Folgado, né? Nos primeiros 4 meses não folgamos, 3, 4 meses não folgamos, e aí depois a gente tirou um dia que a gente tirou metade do dia. Foi que a gente desligou na metade do dia. E acho que a gente folgou 3 ou 4 vezes, assim, 100% do dia. A gente teve 2 dias que foi o Detal, o show do Titãs. Titãs, que a gente abriu a loja. No dia a gente abriu a loja. Então teve pedido. A gente então trabalhou não 2. Foi folga. Foram 4 horas, né? De loja aberta, 2 na madrugada e 2 no dia antes de sair pro show. Então a gente trabalhou antes. Enquanto ela estava se arrumando, a loja estava aberta. Exatamente. Teve uma hora que eu parei para montar um pedido. Então, assim, foram poucos dias. Então, fisicamente a gente estava se dando muito, mas era uma escolha nossa, porque assim, a gente fazia a mesma coisa para os outros. Exatamente. Só que para os outros a gente ainda tinha a nossa folga fixa ali. Ainda tinha folga fixa e o dinheiro ali fixo também, né? Exatamente. Então a gente conseguia se planejar. E no iFood não tinha. Só que até certo momento, financeiramente, compensava.
chegou num momento que assim, a gente começou a não folgar para tentar vender, diminuir essa perca. Trabalhar muito mais horas, né? A gente começou a abrir cada vez mais cedo, tanto que a gente inicia ali no começo do ano, a loja abria 2 horas da tarde. A gente está agora com a loja abrindo às 9 da manhã. Mas sai pouquíssimos pedidos. A loja está aberta, a gente está à disposição, a gente está tenso. Oportunidade. Eu acordo, eu fico tenso, eu não consigo dormir mais. E a gente vai dormir 2h30, 3 horas da manhã. Então assim, a gente dorme pouco, descansa pouco. A gente não aproveita a nossa família, que era uma das coisas também que a gente tinha como meta quando abrisse o nosso próprio negócio. Tentar um pouquinho aproveitar a família, aproveitar a gente, estar juntos. Só que não. Então a gente não estava conseguindo isso também. E aí a gente toma essa atitude para isso. Então, as entregas de segunda a sábado, para complementar essa renda, e o iFood vai seguir de segunda a sábado, em algum momento ou outro que precise. Caso precise, a gente sabe que a gente ainda tem o domingo ali pro iFood, que na teoria é um dia bom de venda, mas na prática não vem também se colocando tão bom assim. Não tem, tendo a relevância que sempre teve. Na verdade, nenhum dos dias, tá, gente? Tá bem complicado. A gente abre numa esperança de ter um dia ali de no mínimo 10 pedidos, essa é a realidade de hoje. Muitas vezes a gente não chega nem a 5, 6 pedidos. Então, assim, por isso que a gente teve que tomar essa atitude, porque nós dois dependemos dessa renda do iFood e não está dando. Vai chegar um momento em que realmente não vai dar, a gente vai ter que escolher o que pagar e isso não pode acontecer, né? Então, a gente está se antecipando antes que isso aconteça e a gente vai trazer essa fonte de renda pra gente, essa grana pra gente. Vamos estar juntos, vamos estar fazendo essa entrega junto. Um pouquinho do período à tarde ele vai estar fazendo essa entrega sozinho, mas é um período um pouco mais rápido. E não vão ser todos os dias, né? Dias pontuais. Os dias de carro provavelmente a gente já meio que estipulou todos os dias, de segunda a sábado. O da moto vai ser o a mais do a mais. Então assim, vou estipular que eu vou fazer 2, 3 vezes na semana. Por quê? Porque assim, a gente acumula uma gordurinha para momentos de crise, não ter que sair desesperadamente. E por que que isso é importante? Pelo mesmo motivo que eu tenho, a gente tem uma reserva de emergência. A gente ainda não precisou, ainda bem, entrar nessa reserva de emergência. Ela é muito importante. Gente, tenham isso, porque assim, sem brincadeira. É o que tá salvando. Se não tivesse... a nossa cabeça, na verdade. É isso. Porque a gente não mexeu nela ainda mais, a gente sabe que se der algum probleminha, a gente ainda tem onde correr, né? Senão a gente tinha surtado. Eu já tinha... eu tenho crises de ansiedade, é muito difícil, eu fico sem dormir, mesmo sabendo, mas você tem a crise de ansiedade, mas você sabe que você tem ali 2 meses, eu tenho 2 meses, gente, se zerar o caixa, eu tenho 2 meses de contas pagas, tá? Mesmo assim, se zera o caixa, quer dizer que ferrou muito, gente. Ferrou muito, a gente não vendeu nada. Então assim, a gente está criando oportunidades e abrindo o leque de opções. Porque assim, cara, o iFood é um sonho, isso, montamos do jeito que a gente imaginou, tal, tá muito perto. O jeito que a gente imaginou de fato era uma loja física, mas isso aqui atendeu a gente muito bem, a gente conseguiu se adequar, se adaptar muito bem a isso. Mesmo estando dentro de casa, mesmo tudo um apartamento pequeno, apertado. Mas a gente conseguia dar conta, que era o mais importante. E tava indo tudo ok. E juntamos essa reserva, só que, gente, é muito complicado. Vocês que estão aí, eu acredito que é a mesma coisa. O iFood foi um meio do que vocês tinham em mãos para viver, sobreviver, gerar renda, ou complementar, ou ser a principal.
E ver isso, essa queda de vendas, é meio que doloroso. É né? decepcionante. A gente deixou de ter o conforto do nosso apartamento, a gente abdicou de espaço, de momentos em lugares, por exemplo, a gente não tem mais sala de jantar, a gente não tem mais a varanda, às vezes onde a gente podia, às vezes até fazer uma coisinha diferente na varanda. A gente fazia, né? A cada 2 semanas a gente fazia uma carninha. Exato, a gente tinha um espaço ali pra, de repente, tá muito calor, a gente ficar ali fora ou na janela. A gente não tem mais isso, a gente montou tudo pensando nesse negócio, no empreendedorismo, de estar em casa, de estar fazendo o a mais não, mas quando ele estava trabalhando, estar complementando ali a renda, né? E depois foi o nosso negócio. E depois virou o negócio principal, O a único. fonte de renda que a gente tem, o sonho que a gente tem. Só que mais do que sonhar em vender doces, que eu acho que essa parte também é importante, a gente sonha, o Caio sempre fala isso, em a gente pagar as nossas contas, guardar o dinheiro pra gente investir e há alguns anos aí, 15, 14 anos, a gente aposentar. Isso a longo prazo. Esse é o nosso sonho. E a curto prazo, dormir bem. Pagar as contas, é isso que a gente Né? precisa, né? Porque assim, de verdade, pessoal, muita gente fala, dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele, A dificuldade a de ter, né? dificuldade de não tê-lo, também traz grandes problemas. Então casamentos acabam e entram em crise porque o dinheiro Não tem. não tem, porque é muito fácil falar isso quando você tem dinheiro bom para poder passear, quando você tem um dinheiro, abre sua geladeira, ela tá cheia, mas aí de repente você vê um momento de crise, a própria pandemia foi um momento que muitos casais, o pandemia e o pós-pandemia, se divorciaram, e muito por isso, porque a fonte de renda de muita gente secou. E aí você via o tempo inteiro as pessoas juntas, abria a geladeira, a pessoa, gente, não dava para comprar um arroz, um feijão, o mundo tava nisso, não vamos falar só de Brasil não, o mundo tava vivenciando isso, e o mundo sofreu esse momento de crises de relacionamento, aumento de depressão, aumento de crises de ansiedade, aumento de suicídios, que é decorrência dessas crises psicológicas. Então assim, falar que o dinheiro não traz felicidade, cara, é fácil falar quando se tem uma boa renda, quando tá tudo tranquilo. Quando não está financeiramente tudo tranquilo, começa a complicar, né? E vai para tudo. Aí você começa a abrir mão da saúde, uma alimentação adequada, de tudo, de tudo. Porque se o dinheiro não traz a felicidade, a falta dele muito menos, né? E agrava os problemas. Então, você precisa ter o mínimo para você poder digamos que sobreviver, tá? Nem viver, né? Porque viver já é o a mais, tá? Hoje em dia. Hoje em dia é o sobreviver. Que o sobreviver é você comer ali o básico que você precisa, pagar as contas com o básico, sem luxos, né? Enfim. E aí a gente decidiu mesmo trazer essa fonte de renda nova. Estamos como... E atrás, né, dela. Estamos, como o Caio falou, fazendo cadastro de tudo. A gente vai fazer toda essa trajetória também. Vamos mostrar. E a gente vai aproveitar também isso, pensando que muita gente, muitas famílias aí do outro lado, podem estar passando por situações parecidas agora, ou já começou antes, ou vai começar logo pra frente. Exato. Ou não começou, mas está pensando em, cara, preciso dar um jeito nisso, né? Então, São ideias, criar né? possibilidades, mostrar que apesar de tudo, a gente tem que abrir, a gente está pensando fora da caixa. Então, a nossa caixa é o iFood. A gente precisa pensar fora dela. Então, pensando fora dela, a gente está indo para outros lugares buscar renda. É um outro E segmento. a gente vai mostrar tudo aqui para vocês do mesmo jeito.
A ideia não é abandonar o canal. Não, de forma alguma. Muita gente viu ali na thumb, será que a gente vai abandonar de fato, sair do iFood? Não. Não, o iFood vai continuar. Ele vai continuar como mais uma fonte de renda. Exatamente. Esse foi o nosso grande erro, ao meu ver, em várias situações, né? A gente tinha de início as vendas do prédio, mas era muito pouca. A gente não investia nisso. Sim. Né? A gente não investia numa venda direta, sem ser pela plataforma, sendo nosso site, nosso Instagram, a gente não investiu. Mas na própria vivência de iFood, a gente percebe que um dia fraco de iFood é um dia fraco de vendas externas. Sim, também tem isso. Então uma coisa acaba meio que ligando tem a um outra, momento, né, do comércio em geral, do comércio de alimento, de delivery. E mesmo estar vendendo fora, ainda assim é depender somente dos doces pra gente sobreviver. E eu tava falando, né, vender os doces era o meu maior sonho, era o que a gente imaginava, não, mas foi uma oportunidade pra gente estar no iFood e trazer uma renda a mais. Então não significa que a gente está desistindo desse sonho, ele ainda vai continuar, mas a gente vai buscar uma nova fonte de renda. É o seu sonho trabalhar com entregas? Não é um sonho trabalhar com entregas, mas é uma possibilidade de renda a mais para poder complementar aquilo que o iFood hoje em dia já não está mais colocando na conta. E além disso, fazer isso vai também dar a oportunidade de manter o iFood. Sim. Né, de manter a gente aqui trabalhando com o iFood, né, com nossa loja, com a especialistas mantendo-se viva. Por quê? Porque fazendo isso, essa outra forma, ela dando certo, ela vem para dar tempo também. Numa dessa, o iFood volta, as nossas lojas crescem de novo. E a gente consegue tem lidar uma melhor. mudança e a gente não fica ali nesse de não dei tempo, não consegui, a gente mesmo mata nosso sonho. Não, a gente vai atrás de outras coisas para poder, dentro desse ainda manter. Exatamente, manter o iFood ali de pé, a duras penas, mas se mantendo. E uma coisa importante também, nessa decisão, a decisão de colocar a loja para entrega parceira volta. A gente vai trabalhar isso, tá. E grande chance realmente dela voltar, 99,9%, a gente já decidiu isso. Ainda tem 0,001 que a gente pode estudar melhor, porque ainda tem os cadastros para saírem, a gente pode estudar horários para eu fazer entrega e tal, mas grande chance da entrega parceira voltar, e como eu falei, 99,9% de chance dela voltar de fato, para podermos ficarmos livres e conseguir conciliar tudo junto, porque uma coisa é fato, quando eu saio para entregar eu tenho todo o cansaço físico, mental, psicológico de entregas. E, por exemplo, se eu estou numa entrega de externa e vem uma entrega que não tem como fazer, dá problema. Aí é a mesma coisa de ter uma entrega parceira, né? Que é praticamente ali o que se paga, e ainda mais com o aumento que teve na semana passada. Teve aumento brusco dos valores de pedido extra, praticamente da mesma coisa. Antes, do jeito que a gente estava vendendo, se fosse entrega própria, era um mundo perfeito. Mas esse mundo perfeito, ele não está existindo nesse momento. Por isso, dessa mudança. E a gente não pode muito se apegar também às coisas, né? A gente tem que ver onde está viável e o que está trazendo rentabilidade pra gente. Está trazendo a rentabilidade, estar na entrega própria? Muito. A gente só não tá assim pior exatamente por conta dessa mudança, tá? Porque o valor de repasse, de desconto é muito pequeno. Só que mesmo com essa mudança, a gente percebe que ao invés de estar crescendo, está descendo. Está ficando cada vez mais difícil. Então não adianta a gente ficar esperando, como a gente comentou um pouquinho atrás, a gente ficar esperando ficar pior e não ter para onde correr. A gente está trazendo saídas antes que isso aconteça. Então a gente vai mudar de novo,
Pode ser que lá na frente a gente volte a colocar entrega própria, fique só no iFood. Mas ainda assim, gente, é algo que está lá na frente, não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos hoje é a gente procurar novas fontes. E é o que a gente está fazendo. E basicamente essa é a estratégia para novembro, dezembro. E ainda a gente sabe que essa parte de entregas nesse período, né, vai ser muito forte. Vai precisar muito de pessoas entregando, porque é um período de final de ano, muitas compras. Muitos pedidos. A venda online, ela vem crescendo Sim. muito. Eu lembro quando eu comecei no comércio, não se falava não existia isso, né? E cada vez mais a venda online, ela vai se fortificando, ela vai aumentando. O pós-pandemia foi muito importante. A pandemia fez essa mudança, Total. antecipar e acelerar, né? E o pós-pandemia, todo mundo achou que ia acabar, ia voltar ao que era antes. Ia cair, né? Ele equilibrou, teve uma queda. Não é que não teve uma queda, né? As vendas físicas voltaram, mas as vendas online, elas mantiveram nessa tendência. E essa geração nova que vem, cada vez mais ela compra online. Gente, eu vejo aqui pela Maria Clara, tá? E os amigos, né? Maria Clara, amigos, Vinícius. Muito. A gente, você. Não, hoje em dia A gente na loja. eu não compro mais nada em loja. Primeiro que a gente pegou ranço de shopping, então é muito difícil a gente entrar num shopping. Mas mais do que isso, é a facilidade de você receber na sua casa, às vezes com um valor mais barato, sem ter ali aquele problema, vou ter que estacionar o carro, vou ter que pagar estacionamento. Trânsito. Aí às vezes você tá em um lugar, você vai comprar só uma coisa, mas você vê outra, aí você quer gastar mais. Tem disso também, tá, gente? Então, hoje em dia não. E, gente, a geração que nem da Maria Clara, ela escolhe tudo nessas de vendas, né? Shein, Shopee, enfim. Faz um carrinho e ela trabalha, então ela vai, tipo, ticando todas as listinhas de desejo. Tipo, eu quero comprar isso. Não tem mais aquilo, tipo, eu vou numa loja, vou provar e aí depois eu vejo que eu vou comprar. Não tem isso, gente. Essa geração é muito prática. Eles pedem pela internet, até tênis, roupa, acessório, coisas de cabelo, tudo é pela internet. Então a ideia é tentar entrar nesse nicho de uma forma, aos poucos. Diferente. A gente estudou bastante de importação, vender itens na internet. A gente ainda não era o momento, é a mesma coisa, não é o momento, a gente precisava estudar mais. A gente nunca entra, a ideia é nunca mais entrar, a gente já cometeu esse erro sem estar 100% seguro do que a gente faz. Se tá na dúvida, não vai. Então a gente vai fazer, a gente tá indo pelo mais simples de início e vamos ver o que vai acontecer. E o legal vocês vão acompanhar junto com a gente todo esse processo aí. Mais uma novidade e é tudo assim, gente, para que a gente mantenha o nosso iFood funcionando, que a gente mantenha a nossa saúde mental em dia. A gente mantenha vocês aqui com a gente. Para que a gente mantenha vocês também com a gente. E as contas pagas. E que a gente mantenha as contas em dia, que é o que mais perturba, né? Não só a gente, tenho certeza que vocês também. Então, falta ali, tem que pagar, ainda tem que pagar o apartamento. Falta pouco, gente, 237 parcelas? É isso. Falta pouco. A gente precisa correr atrás pra gente poder pagar, gente. Então, essa a nossa saída. E digam aí se vocês fazem também, né? Além de iFood, o que vocês fazem? O que vocês acharam dessa ideia? Se vocês também estão nesse dilema. Exatamente. Compartilha com a gente. E isso é muito legal, o que vocês fazem, se fazem coisas diferentes. Sim. Coloca aí o que vocês fazem, principalmente para outras pessoas lerem nos comentários o que os outros estão fazendo. E se está num momento ali muito complicado, ter uma luz no fim do túnel. Ver oportunidades e pensar, né? Putz, vou tentar fazer isso aqui também. Nossa, que ideia legal, vou fazer. Que não é só, a gente não pode ter só algo assim como um sonho, né? Vou ter o iFood, vou viver disso. A gente pode ter possibilidades, e se você de repente está passando por uma dificuldade, são ideias, né? Para que você possa estudar e de repente também
ter ali uma fonte de renda, né? Então foi isso, né? Foi mais esse comunicado, esse desabafo. Foi um desabafo. E esse realinhamento aqui do que a gente vai fazer. Muito obrigado por vocês que estão aqui com a gente. De verdade, vocês dão forças demais pra gente. Com certeza. Sempre que a gente passou por um momento existencial, uma crise, vinha uma mensagenzinha ali de conforto, de afago. Todo mundo aí com a gente, né? Isso é muito legal, essa troca tem sido sempre muito positiva. Se é inscrito, já aproveita, deixa o seu like. E se não é, já se inscreve e deixa o like também. Aproveita e ativa o sininho, porque se subir vídeo novo você vai ser notificado. Vão ter várias novidades aí por vir, então já aproveita e ativa esse sininho. E se você tem alguém que já trabalha nisso, ou que trabalha no iFood, se você tem grupos, amigos, conhecidos, vizinhos, compartilha também os nossos vídeos, porque está ajudando muito o nosso canal a crescer. E também é uma outra fonte de renda ali que pode crescer ainda mais e ajudar também. Exatamente, então a gente precisa de vocês, nos ajudem aí, hein? Bom, gente, então é isso. Muito obrigada e até a próxima.